noite a todos. Que as nossas primeiras palavras possam ser sempre de agradecimento ao alto, aos nossos mentores e guias espirituais, a Jesus, que está sempre nos amparando, nos incluindo, nos ajudando, principalmente a que possamos estar fazendo uso da palavra e conduzindo, né, os nossos raciocínios e os nossos pensamentos. E hoje nós vamos trazer um tema aqui que, na minha visão, a gente engloba bastante tudo o que a doutrina e o Evangelho de Jesus vem trazer para a gente, que é o apego. E o apego é uma palavra tão pequenininha, mas com um poder tão grande sobre nós, que é a maior causa das nossas aflições, das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas frustrações. Então, uma palavra pequenininha do nosso vocabulário, ela tem um poder tão grande em nossas vidas. E hoje a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso, vamos entender um pouquinho sobre cada tipo de apego. Eu me enquadro em quase todos, mas já estou aqui no esforço de ir deixando o Evangelho fala muito, né? A doutrina espírita fala muito do homem velho, né? Então a gente ir deixando esse homem, essa mulher, essa pessoa velha que tem dentro da gente, velho no sentido de a gente ficar enraizando os sentimentos, enraizando os problemas, enraizando as dificuldades e isso gerando os nossos apegos, muitas das vezes, se não quase todas, desnecessárias. E depois a gente não tem receita do bolo, né? Que a gente está no mundo de provas e expiações, onde cada um de nós passamos pelas nossas dificuldades e necessidades de evolução, mas vamos tentar dar algumas dicas aqui de como a gente pode trabalhar esse desapego, para que a gente comece a deixar alguns vestígios que nos enraizam ainda no sofrimento, para que a gente possa seguir a nossa jornada um pouco mais leve, que esse é o nosso objetivo, né? Por isso que a gente está aqui dentro da doutrina espírita, que todos nós estamos buscando a causa das nossas aflições e como torná-las mais leves. E eu espero que hoje a gente saia daqui um pouco mais leve do que chegamos. Então, entrando na palestra, né? Pode passar, por favor, Edson. O primeiro tema que eu trouxe foi de Buda. O Buda ele viveu mais ou menos 360 anos antes de Cristo. Isso é para a gente ver como é que há muitos e muitos anos os espíritos já vêm trazendo para a gente a importância da gente trabalhar o desapego e como o apego nos causa sofrimento. Então o Buda, 360 anos mais ou menos antes de Cristo, falou para a gente que a raiz do sofrimento é o apego. Aí, para a gente entender um pouco o apego, nós, como boa professora, né, a gente sempre vai buscar, né, no dicionário, vai entender, né, o que é o apego. De acordo com a definição, é um sentimento de afeição, de simpatia por alguém, por alguma coisa. Apego às pessoas, ao dinheiro. Então, tudo na nossa vida, ele é um equilíbrio. O que nos causa o sofrimento é o desequilíbrio das nossas ações. É errado eu ter apego à minha mãe, ao meu pai, aos meus filhos, ao dinheiro, à matéria, aos bens materiais? É errado? Não, a gente vive num planeta de provas e expiações. Errado está quando isso nos causa aflição. Quando a gente pensa que perder alguém, a gente não vai viver sem aquela pessoa. Poxa, se aquela pessoa sair da minha vida ou me deixar ou partir, eu não sei viver sem ela. Isso causa sofrimento. Se eu não conseguir comprar aquele carro, ou se eu não conseguir comprar aquele bem material que eu queria adquirir e não estou conseguindo, e aquilo causa um sofrimento, isso é um apego desnecessário. Então, errado nós não estamos. Nós batalhamos e lutamos e trabalhamos muito para que a gente conquiste nosso conforto, né? Para que a gente tenha umas condições melhores, um carro que nos atenda melhor, ou quem não tem carro que de repente eu possa estar aproveitando um pouco mais dos usos do aplicativo para estar me levando aqui e ali porque a condução demora,
Então, essas coisas são equivocadas? Não, não são. Agora, quando eu não consigo elas e aquilo me causa sofrimento, aí sim é um apego desnecessário. E nós vamos começar a entender um pouquinho de cada um. Então, ali eu tentei listar um pouquinho os tipos de apego. E olha que não estão todos ali, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada um para a gente começar a entrar nessa vereda. Primeiro, o apego material. O apego material, todos nós temos um pouquinho. Todos nós queremos aquela roupa melhorzinha, todos nós queremos aquela condição melhorzinha, todos nós queremos esse conforto. Só que o apego na matéria é quando eu pego e deixo aquilo exacerbado na minha vida. Então eu pego, se eu não consigo comprar aquele vestido, eu não consigo comprar aquilo que eu gostaria, aquilo me causa um sofrimento. Esse é um dos tipos de apego à matéria. E o outro apego à matéria, trazendo para o plano espiritual, trazendo para a visão espírita, é justamente o apego que a gente tem aqui às condições terrestres. Então, quando a gente pensa em desencarne, a gente pensa, eu não, pelo amor de Deus, agora não. Eu então brinco falando, pô, eu tenho muita lenha para queimar ainda, não posso desencarnar agora não. Tem muitos ajustes para fazer, muitas coisas para resgatar. Então a gente vai se apegando ali à matéria. E esse apego à matéria é uma das principais causas do nosso sofrimento na hora do nosso desenlace. Porque se tem uma certeza que nós temos aqui, a doutrina espírita ela não fica profetizando nada. Mas se tem uma coisa que nós podemos profetizar é que todos nós vamos desencarnar. Uns antes, uns depois, mas todos nós vamos desencarnar. E esse desencarne, será que eu estou me preparando para ele? Será que eu penso nele ou isso me causa aflição, me causa medo, me causa angústia? Por isso o estudo da doutrina espírita lá se faz importante. Porque vai deixando a gente, vai quebrando tabus. E vai explicando para a gente como acontece essa vida após a morte, que é a nossa vida de origem. Aqui é uma passagem. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para quitar alguns débitos aí que a gente foi adquirindo, para nos aperfeiçoarmos, refazer laços que foram desfeitos. Mas a nossa vida, nossa existência é como espíritos. E como espíritos, a gente vai viver no plano espiritual. Lá é a nossa casa. Então a gente tem que começar a quebrar esse tabu dentro de nós, desse apego à matéria. Até pensando no nosso desenlace. Para na hora que a gente partir, a gente pensar, vou sentir saudade? Vou. Mas eu vou tentar amenizar essa minha passagem da melhor forma possível. E quando eu trabalho esse desapego à matéria, o desapego é desleixo, é que eu não vou me cuidar, não vou cuidar dos meus? Não. O desapego é quando eu entendo a causa dos meus sofrimentos, eu entendo que meu futuro é o plano espiritual, é eu viver no plano espiritual e eu trabalhar de uma forma enquanto eu estou encarnado para melhorar as minhas mazelas, para que na hora que eu parta, eu não fique com a sensação de que eu não posso me desgrudar do meu corpo, que eu não posso perder as minhas vestes corpóreas, minha carne. Então são esses apegos e desapegos que a gente tem que começar a pensar quando a gente fala na matéria. Aí vem o apego emocional. O apego emocional, ele hoje em dia, né, a psicologia fala das doenças psicossomáticas. Então, muitas vezes a gente assim, caramba, eu tô com uma dor no corpo que não passa, tô com uma dor nas pernas que eu não aguento, não sei, já fui no médico, já fui aqui, já fui ali, pô, sinto uma dor aqui na lombar, na base da coluna. A maioria das dores que nós sentimos na base da nossa coluna, quadril, irradiando para as pernas, tem fatores emocionais. Porque a base da coluna é onde sustenta. Tem gente que fala assim, meus ombros estão pesados, eu estou carregando o mundo nos meus ombros, né? E ficou essa sensação do peso nos ombros, né? Mas o peso nos ombros, eles acontecem porque a gente sente o nosso trapézio, né? A musculatura ela fica rígida, fica tensa, comprime a nossa cervical e a gente sente esse peso aqui.
mas aonde se acumula as nossas emoções é na base da coluna. E na base da coluna ela começa a irradiar, vai para a perna, vai para cá, vai para lá, e a gente senta na hora de levantar. Eu sou uma dessas, né? Aí tu vai ter que esperar o sangue esquentar para você se deslocar. Então, as emoções, o apego emocional, ele vai trazendo para a gente essas doenças psicossomáticas. Então, tem aquelas emoções que eu não consigo me desvencilhar. Às vezes tem aquela pessoa que me magoou profundamente, que me chateou feio, que brincou com os meus sentimentos, e eu não consigo perdoar aquela pessoa. É um apego emocional. Está na hora da gente cortar esses laços. Cortar os laços não é que eu tenho que virar as costas para as pessoas. Jesus nos ensinou que para a gente refazer os nossos laços enquanto está o caminho, né? Que antes da gente pedir perdão, que a gente perdoa os nossos inimigos, ou os nossos algozes. Mas muitas das vezes a gente ainda não está em condições para isso. Só que às vezes não conseguir ainda perdoar, ou não ter aquele sentimento, não quer dizer que a gente tem que desejar o mal. E não quer dizer que a gente tem que ficar remoendo aquele sentimento dentro da gente. Então, qual é a causa do meu emocional que não deixa aquele sentimento ir embora? Por que ele não está se dissipando? Por que ele ainda está rendendo ali? E muitos de nós, às vezes, transforma essas dificuldades emocionais que a gente enfrenta na vida em apego. Teve uma certa vez uma aluna minha que ela chegou para mim e falou assim: Lilian, era uma senhora já, né, que dava aula para idosos nessa época. Ela chegou para mim e falou assim: Lilian, meus filhos se casaram, estão todos bem casados, graças a Deus, problemas financeiros não tem, meus netos todos com saúde, meu marido se aposentou e está bem, tá? Caramba, que legal! Ela, legal nada, eu não tenho mais problema, eu vou fazer o que da minha vida? Aí a gente fica, né, naquele impasse, né? Eu vou falar o quê? Aí eu falei, não, agora está na hora da senhora aproveitar outras coisas. Está na hora de despertar. Ela, mas o quê? Eu gostava da minha vida quando meu filho demorava para chegar em casa, que eu tinha que ficar olhando a hora, que virava a noite com os amigos, que eu ficava preocupada, com meu marido não sei o quê. Agora está tudo sereno, está tudo calmo. Então esse é um exemplo de como a gente vai se apegando ali às emoções. E às vezes, né, se não for nós, a gente conhece alguém que está sempre reclamando, né? Tá sempre, se está chovendo é porque está chovendo, se está sol é porque está sol, se está meio tempo é porque está meio tempo, e sempre reclamando, quer porque quer aquele emprego, eu quero aquele trabalho, ai Deus, por favor, me ajuda a conseguir aquilo. Quando consegue, poxa, mas tem fulano de tal que é assim, fulano de tal que é assado, ou seja, a gente fica remoendo ali as emoções e muitas das vezes a gente não consegue se desvencilhar delas. E quando a gente se apega muito ao nosso emocional, a gente dá muito valor a ele, a essas emoções que vão nos adoecendo, a gente realmente adoece. E muitas das doenças que a gente acaba adquirindo, não é de outra vida não. Muitas é porque o espírito está ali expurgando do nosso, né? A gente vai marcando o nosso perispírito com as ações erradas, com os excessos, e chega um momento da nossa vida e alguma encarnação que a gente precisa começar a expurgar para ir limpando o nosso perispírito, para a gente ir tornando cada vez espíritos com a asa moral mais elevada. Mas muitas causas das nossas aflições nesta encarnação mesma são de bases emocionais, porque a gente não consegue ainda se desvencilhar de emoções pueris, emoções às vezes que nos faz mal. Igual quando acontece alguma coisa que a gente vai lá, alguma catástrofe, que aí a gente fica aquele noticiário o dia inteiro, desde manhã até a noite, acabam com toda a programação da televisão para ficar passando aquilo. E muitos de nós, às vezes, fica ali o dia inteiro. E na televisão e na internet, vai olhando e vai fuçando e quer saber o que aconteceu. E a gente fica atraindo o que com isso? Irmãozinhos aflitos, espíritos com dificuldades emocionais
que vão se juntar com a nossa dificuldade emocional que a gente está emanando, e o que acontece? A gente entra em desânimo, entra em procrastinação, vou fazer depois eu vejo, depois eu resolvo, aí começa a dar melancolia, aí a gente abriu todo aquele canal para as influências vir jogar a gente cada vez mais para baixo. Então, como a gente pode resolver o nosso problema emocional? Uma das principais formas é a gente entender o que nós somos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Porque quando a gente entende as causas das coisas, da vida, a gente passa a entender que o sofrimento ele é momentâneo e que aquilo vai passar, que a felicidade ela passa e que a tristeza também. Então, de repente, aquela inimizade que a gente tem, será que vale tanto a pena assim a gente se manter apegado àquela pessoa por energias negativas? Se ela está com a energia dela, o problema é dela. Quem tem que sair da atmosfera sou eu. Porque quem está estudando, quem está aqui falando, aqui ouvindo, e amanhã é troca-troca, né? Hoje um está aqui, outro está ali, está lá e está cá. Somos nós, porque quem está buscando a evolução, quem está aqui buscando se melhorar, somos nós. Então tem que partir de nós a resolução dos nossos problemas emocionais. E não ficar contando que o outro vai me perdoar ou não, se vai me magoar de novo ou não. Então nós é que temos que resolver em nós os nossos apegos emocionais. Aí nós vamos para o apego às doenças. Minha avó está no plano espiritual, que ela não me ouça, né? Espero que os amiguinhos não tenham trazido ela para cá. A minha avó era uma pessoa muito apegada à doença. E a minha mãe, inclusive, foi parar na doutrina espírita para levar a minha avó, né? Que a minha avó tinha uma dor no estômago que não passava. Não passava, ia no médico, ia aqui, ia ali, ia colar, e não passava. Até que uma vizinha da minha mãe falou: eu estou frequentando um centro espírita, lá em Bento Ribeiro, você não quer ir lá não? Lá você pode estar fazendo uma cartinha para o plano espiritual, um receituário. Aí minha mãe foi, levou minha avó, né? Isso a gente começou a frequentar, na época eu tinha uns 10, 11 anos, e nisso a gente começou a frequentar a doutrina espírita. Aí a minha avó falava assim: não é possível, eu tenho um tumor no estômago. Eu devo ter um tumor, não é possível que eu tenha essa dor e que não passa e que não sei o que. Até que ela foi para o atendimento fraterno e falaram para ela: a senhora não tem problema nenhum no estômago e nem vai ter, porque não é do seu compromisso a senhora ter um problema no estômago nessa encarnação. Nunca mais ela teve dor no estômago. Nunca mais. Aí aquilo passou, aí depois passou para a cabeça. Eu tenho que ter alguma coisa na cabeça, não é possível. Não é possível, eu estou com tumor, eu estou não sei o que, o negócio dela era tumor, né? E faz chá, faz ressonância, não tinha nada na cabeça. O que ela tinha? Apego às doenças. Ela queria ter alguma coisa. E às vezes nós temos pequenos apegos à doença. Às vezes a gente não é tão extremo quanto a minha avó, mas às vezes a gente tem apego às doenças. Hoje em dia, então, o Google é maravilhoso, é uma ferramenta maravilhosa de pesquisa, de estudo. Quem dera nas minhas épocas que eu tivesse um Google para pesquisar. E hoje em dia a gente facilitou a nossa vida, facilitou, mas também complica. Porque se eu estou com uma dorzinha ali, a pálpebra tá vibrando. Toda hora que... Muitas vezes é resultado de ansiedade. Crise de ansiedade muito extensa faz a nossa pálpebra ficar sacudindo assim. Mas aí eu tô lá, vou jogar lá no Google. Pálpebra que não para de mexer, o que é? Vem logo notícia ruim. Vem logo no final, procure o médico. Mas antes de no final procure o médico, tá lá escrito que isso pode ser não sei o que na vista, não sei o que do cérebro, não sei o que, né? Aí pronto, eu tô com aquilo. Devo estar com isso. Eu estou com esse problema aqui. E às vezes a gente toma remédios desnecessários, a gente fica se automedicando e a gente fica ali remoendo aquelas doenças.
E até que ponto a gente está começando a se apegar nessas doenças? E até que ponto a nossa vibração vai fazer com que vire uma doença? Aí na minha época de atleta, não sou alta assim à toa, né? Já joguei basquete e tinha uma companheira nossa que depois a gente parou de jogar, né? Eu tive minha filha mais velha, ela teve a dela e tal. Alguns anos depois que nós nos reencontramos, ela estava magrinha, ela tinha ficado rechonchuda assim igual a mim, né? Ela estava magrinha. Eu falei, caramba, amiga, como é que você tá e tal? Não sei o que. Ela, pô, tem que te contar o que aconteceu comigo. Aí ela é espírita também, frequenta o centro espírita lá no Rio. Aí ela falou que ela pegou uma bactéria no estômago que ninguém entendia como ela acabou desenvolvendo aquela bactéria. E no centro espírita que ela frequenta, foi conversado com ela que ela plasmou, porque o que acontecia? Como ela tinha ficado muito rechonchuda, né? Ela estava muito mais. E aquilo estava incomodando muito ela. Então ela ficava às vezes vibrando assim, poxa, eu não consigo fazer dieta, não consigo ficar caminhando, não tenho ânimo para isso, não tenho tempo para me exercitar, bem que eu poderia ter alguma coisa que me emagrecesse. Poxa, bem que... E aquilo às vezes até muitas vezes inconsciente. E ficou vibrando tanto, que ela plasmou uma bactéria para o estômago dela, chegou a ficar internada, que ela me falou. Ficou mal, graças a Deus, né? E não era a hora dela, é o plano espiritual e todas as benfeitorias que ela já fez. Então ela teve ali a oportunidade de sair daquele quadro que ela se encontrou. Isso estou dando esse exemplo dela para nós observarmos o quanto poder que tem o nosso pensamento. E isso a doutrina espírita nos ensina o tempo todo, como a gente plasma. Então o pensamento, ele vira matéria plasmada. E ele vai, e não tem distância, ele vai aonde for. E principalmente, se o pensamento ele atinge outra pessoa, imagine a gente mesmo. Então, quantos malefícios que a gente acaba fazendo no nosso plano, no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, e no nosso corpo físico por causa das nossas vibrações, porque a gente atrai. E qual é a forma que a gente tem de começar a não atrair mais esses pensamentos? Estudo. A gente estudar a doutrina espírita, a gente entender as causas do sofrimento, a causa dos nossos problemas, a resolução dos nossos problemas está na causa. Aí tinha uma vez, né, na época eu estava dando aula de natação, aí tinha um menino que ele sempre nadava com a perna submersa, sempre. Aí eu pensando em educativos, formas de trazer daquele menino poder colocar a perna mais flutuante. E estou pensando em formas, eu estava recém-formada, não tinha tanta experiência assim, pesquisava, conversava com um, conversava com o outro. Até que teve uma vez que tinha um colega nosso lá, que era inclusive professor também há muitos anos, e que ele virou para mim e falou assim, Lília, você já reparou no ângulo da cabeça dele? Aí que eu fui olhar, toda vez que ele nadava, ele fazia assim. Então, conforme ele colocava a cabeça para frente, a perna naturalmente descia. Então, quando eu comecei, olha, vamos corrigir a cabeça, a orelhinha na água, que ele acertou a cabeça, a perna, e eu já meses e meses ali tentando encontrar a forma de colocar a perna para cima, e era só acertar a cabeça. Então, quantas e quantas vezes as nossas pernas estão para baixo, que é só a gente acertar a nossa cabeça que ela vai vir para cima. E a gente está adoecendo mentalmente. A gente fica com vazio dentro do nosso coração que a gente não entende por quê. Poxa, por que está esse vazio aqui dentro? Por que eu estou tão incomodada com as situações, tão incomodado com as situações? É porque a gente não está acertando a nossa cabeça. E a gente vai acertar a nossa cabeça na hora que a gente parar de dar tanta importância para as coisas que não tem tanta importância assim. Uma delas é as doenças. Se eu ficar doente, ótimo, é oportunidade. Meu perispírito está expurgando as minhas dificuldades.
e eu estou recuperando a minha saúde espiritual. E vamos ter força e ânimo para enfrentar essas doenças. E se eu não ficar doente, se eu não tiver doenças graves, sérias, não vou ficar plasmando isso para mim. E posso estar ajudando alguém que tenha a estar passando pelas dificuldades que eles passam. Porque não é fácil. E a nossa cabeça é o norte das nossas emoções. E se a gente não se ligar nos ensinamentos de Jesus, não nos ligarmos na causa de entender o porquê estamos sofrendo, e a doutrina espírita nos traz a resposta. Nós temos as respostas dentro da doutrina espírita. Allan Kardec teve toda uma dedicação para trazer isso tudo mastigado para a gente. É a terceira revelação de Jesus, que Jesus é o Consolador prometido. Jesus nos prometeu um Consolador, prometeu para a humanidade. E ela chegou. E já está aí alguns bons anos. E a gente lê, estuda, estamos sempre aprendendo mais alguma coisa. E aprendendo o quê? A nos desapegarmos. Porque o apego vai trazer os sofrimentos. Aí nós vamos para os problemas. Apego ao problema é aquela pessoa que acha um problema para cada solução. O negócio ali já está resolvido, já está tudo encaminhado, aí a pessoa vai lá, arruma um problema para aquilo. Caramba, aí tu pensa, gente, né? Essa pessoa está vindo com essa história porque o negócio já até dissipou, já resolveu. Aí a pessoa vai lá e traz à tona, né? Gosta do conflito, né? Tem gente que gosta da treta, né? Como fala, né? Tem gente que gosta de ver na treta, né? Isso também é apego. A gente vai se apegando a essa atmosfera fluídica. Então, se não for no meio de confusão, eu não sei viver. Se o meu lar estiver em paz e harmonia, eu não sei viver. Se eu não estiver em harmonia com meus amigos de trabalho, eu não sei viver. Então, eu tenho que problematizar. Aí eu vou problematizando o problema. Os problemas, eles já estão lá e eles sempre vão existir. Não tem ninguém, isso eu posso profetizar, não tem ninguém que esteja sentado aqui hoje que não tenha problemas. Tem ninguém. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, e grandes, e não são poucas não. E elas são válidas, e elas doem, elas cansam. Mas se a gente transformar isso num problema maior, a gente volta lá nas doenças. Então vamos buscar as soluções. Quais são as soluções? Uma vez estudando gestão, nós estávamos fazendo uma dinâmica e na gestão falava para a gente colocar assim, a gente estava fazendo análise SWOT, né, que é estar vendo as oportunidades, desafios e tal. Aí nessa questão ali, no final, a dinâmica era a gente pensar em todos os problemas que a gente enfrentava. Aí tinha aquele flip start, né, que aí ali anotava. E para cada problema que nós anotássemos, nós tínhamos que colocar uma solução do lado. E isso eu trago sempre, até para os meus gestores hoje no trabalho. Quando tem problemas no trabalho, eu já levo o problema e levo a solução. Tem esse problema aqui, mas tem essa, porque a gente vai aprendendo, isso é condicionado mesmo. E a gente pode se condicionar a isso, porque os problemas sempre vão existir, sempre. Nós estamos aqui para isso, para a gente passar, vencer, progredir e evoluir. E quais são as soluções desses problemas? Pensa no maior problema aí que você esteja passando, a maior dificuldade. Vai lá no seu íntimo, quando pensa assim, estou passando por problema na vida, o que vem na tua cabeça? Qual é a solução para esse problema? Então por que você ainda não fez? Por que ainda não resolveu ele? Poxa, Lília, mas não depende, eu não resolvi porque não depende de mim para resolver. Então por que você está se apegando a ele? Se depende de mim, eu tenho que resolver, faz parte do nosso progresso moral e espiritual. Se eu tenho as ferramentas para resolver o meu problema, eu vou lá e tenho que resolver, não posso protelar mais não, porque eles crescem.
É igual boleto, não paga, vai virando bola de neve. E os problemas da vida são assim, se eu não resolver, eles viram bola de neve. E vai te atropelar e vai te levar a ribanceira abaixo. Mas não depende de mim resolver. Então deixa, entrega. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrega. Porque não é mais problema seu, então. Se não depende de você para resolver, não é problema seu, não é nosso. Então deixa para o outro. A gente fica puxando fardos desnecessários por apego. Porque a gente quer resolver tudo, a gente quer solucionar, a gente acha que tem problema para solução para o problema dos outros. Ah, se eu fosse ela, eu não agia assim. Ah, se eu fosse ela, eu não fazia isso. Óbvio que não fazia. Porque as vivências são diferentes. As experiências de vida são diferentes. Então não adianta, eu posso estar passando um problema igualzinho de algum de vocês. Igualzinho, a gente está ali, tete a tete, no mesmo problema. Cada um vai resolver ele da sua forma. Então até essa questão da gente achar como o outro deveria fazer, é apego. Eu estou me apegando ao outro, ao que eu acho que o outro deveria fazer. Então muitas vezes eu não estou resolvendo nem os meus, então eu vou pensar no outro. Então se temos a chave para resolver nossos problemas, mete logo lá na porta, abre e vamos lá, vamos resolver. Se a chave não é nossa, o problema também não é. Ah, Lília, mas está me afetando. O problema não é meu, mas está me afetando. Porque você precisa passar por isso. O que você precisa aprender e evoluir com isso? Não é isso que a gente aprende na doutrina? Ninguém está em nenhum lugar por acaso. Nenhum círculo de amizade nós estamos por acaso. Nós estamos com as pessoas que a gente precisa estar. Então, se o problema da pessoa está interferindo na minha vida, o que eu posso aprender, ou o que eu tenho que aprender com aquilo? Porque senão as situações continuam se repetindo. Às vezes eu penso, caramba, eu estou passando por isso de novo. Caramba, já passei dos 40 e estou lá no problema que eu tinha quando 20 de novo. Então, é porque quando eu tinha 20 eu não aprendi. E Jesus misericordioso, Deus bom e justo, me deu uma tréguazinha ali para eu amadurecer. Depois trouxe aquele problema de novo, porque aí eu já vou estar mais apta para resolver ele. Então nada na nossa vida é por acaso e não estamos em nenhum lugar sem nenhuma razão. Agora o que a gente precisa aprender é o que eu preciso aprender com aquilo. Porque enquanto a gente não aprender, ela vai ficar naquele ciclo, vai ficar se repetindo. Quando aprender, aquele problema acabou de repente, quando a gente vê, nem percebe. Quando você dá conta, o negócio já se resolveu, não precisou nem... Porque você já amadureceu o que você precisava com aquilo. Aí nós vamos ao apego à mentira. Muitas das vezes a gente mente pra gente mesmo. Quantas e quantas vezes eu chego pro meu marido que está ali atrás e não me deixa mentir. Amor, vamos começar a caminhar agora, segunda-feira. Essa segunda, amor. Não, vai ser essa segunda. Aí depois, não, segunda não vamos começar nada segunda, não. Segunda é cansativa. Não, segunda é depois do domingo, não, na terça, amor. Terça nós vamos. Aí chega na terça a gente vai mesmo. A gente vai, vou lá, toda empolgada. Caraca, amor, agora eu vou. Bom, dia sim, dia não. Como professora de educação física, eu sei o que eu preciso fazer. Vou dia sim, dia não. Aí chega no dia sim de novo. E aí, amor, vamos lá? Pô, mas meu joelho, com aquela caminhada, deu dor aqui, dor ali. Poxa, mas eu tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ver a Luana, tenho que ver o trabalho, tenho que fazer relatório, tenho que fazer não sei o quê. Quando vi 10 horas da noite, eu não fui. Então a gente vai mentindo pra gente mesmo. Ah, não, eu vou estudar aqui. Ah, não, agora eu vou.
agora eu vou estudar, Tudo o que não está realmente dentro da nossa maior potência da alma, que é a vontade, a gente vai continuar mentindo para a gente mesmo. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro é colocar essa potência da vontade da minha alma em movimento. Porque se eu não colocar, a vida vai me cobrar. E daqui a pouco, minha filha, tu vai andar por bem ou vai andar por mal. Porque ou você cuida da sua saúde ou você vai estar em cima de uma cama para que a gente cuide de você. E quantas vezes a gente vai mentindo pra gente e vai burlando, a gente vai se boicotando. A gente, não, poxa, agora eu vou lá, vou estudar a doutrina espírita, vou lá toda segunda no virtual, vou terça na evangelização, levar meu neto, minha filha, vou quarta para o estudo, vou quinta para a palestra, vou sexta no... Se essa vontade ainda não estiver realmente enraizada em nós, isso eu estou falando por mim também, tá, gente? É porque eu estou aqui falando que isso tudo sou eu. Se ainda não estiver enraizado em nós, o menor problema que aconteça você não vai fazer. Porque a gente está cansado, como a gente estava conversando no início, a vida está corrida para todo mundo. Então, se eu não começar a priorizar o que realmente é prioridade na minha vida, eu vou ficar mentindo para mim. E o apego à mentira vai fazendo a gente cada vez inventar uma desculpa maior. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa de lá, é por causa de cá. E vou me apegando cada vez mais àquilo. E vou sofrendo. E como podemos resolver? Estudando, procurando a causa, entendendo por que eu ainda não consigo colocar essa vontade de fazer, de acontecer. Por que eu ainda não... Então vamos parar de mentir pra gente mesmo. Não vou colocar, eu não vou caminhar agora, não vou. Mas eu vou descobrir em mim formas que me coloquem em movimento para que eu não precise caminhar, mas entro numa aula de dança. Vou buscar aquilo que eu gosto de fazer, mas a gente tem que se movimentar. Porque o nosso corpo é uma máquina. Se a gente não movimentar, ele atrofia, ele enferruja e a gente sofre. Aí quando a gente para de arrumar pretextos para a gente mesmo, seja em qualquer esfera da vida, seja financeira, seja em vícios, seja qualquer, a hora que a gente parar de arrumar pretextos, mentiras para nós mesmos, descobrir a causa e realmente quisermos melhorar aquilo, toda a falange do bem se junta a nós porque eles querem isso, eles querem o nosso progresso, eles querem nos ajudar. A gente não tem noção de quantos amigos espirituais que nós temos que torcem por nós e que estão ali atrás, nos motivando, nos empurrando, e a gente é que vai saindo dessa frequência. Então vamos nos aproximar do nosso mentor espiritual, nosso guia espiritual. Se a gente não se aproximar dele, ele vai arrumar outra coisa para fazer, porque a tarefa é grande do outro lado. Ele vai deixar de nos amparar? Não. Mas o livre-arbítrio é nosso. Então ele vai cuidar das tarefas dele. E na hora que a gente busca a sintonia com ele, ele está junto de nós novamente. E qual é a nossa relação com o nosso mentor espiritual? Eu tenho conversado com ele, eu tenho pedido a ajuda dele, nosso anjo da guarda. A nossa relação tem que ser íntima primeiro com ele e depois com Jesus. E acima de tudo com Deus. Então deixar brilhar em nós a nossa luz. Nós somos centelhas divinas. Todos nós somos centelhas divinas. Todos nós temos uma falange enorme de amigos protetores. E do nosso irmão maior Jesus. Então a hora que a gente parar de se boicotar, Jesus está ali, assim pra gente. Vem meu filho, vem minha filha. Eu vou levar você no colo. Já diz a pegada na areia. Quantas e quantas vezes a gente acha que estamos sozinhos, que a gente olha para trás e a pegada só tem uma. E a gente, no auge do nosso egoísmo, a gente acha que estamos sozinhos. E sozinhos a gente não dá conta.
de nada nessa vida. E nesse momento Jesus está carregando a gente no colo. Jesus é o nosso amigo, nosso protetor, nosso guia. Ele está levando cada um de nós no colo dele. E nós somos rebeldes e queremos sair correndo. E depois a gente quer reclamar. O sofrimento, o que o sofrimento faz com a gente? Traz a gente de volta para o leito do Pai. Porque a gente é rebelde. Então o sofrimento ele vem para que a gente lembre de Jesus, lembre de Deus. E que lembre que a gente pode deitar no colo dele, pode deitar nossa cabecinha no colo de Jesus, que ele vai estar ali nos afagando. Porque é um amor incondicional. E eu estou abrindo meu coração para receber esse amor? Ou estou ainda me apegando às mentiras, que é por causa disso e daquilo outro, que eu estou me deixando levar pelo sofrimento? Aí nós vamos para o apego às compras. Né? Tudo vai gerando ali. Aí tem a Deusa Nogueira, que ela é lá do Leão Denis, hoje em dia já é de vários centros espíritas, da Rádio Rio de Janeiro também, que ela fala 4 dedinhos, né? Que geralmente a gente compra aquilo que a gente não precisa. Vou lembrar. A gente compra aquilo que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para mostrar para quem a gente não conhece aquilo que a gente não é. Então, quantas e quantas vezes a gente desperdiça nossa matéria mesmo em coisas desnecessárias. Será que tem tanta necessidade hoje em dia, então, no modismo, né? Aí a gente, caramba, não, postei lá na internet com essa roupa aqui, agora eu vou nesse evento com a mesma roupa, não vou nem tirar foto, porque eu vou postar a foto com a mesma roupa que eu estava na semana passada. Aí a gente começa, não, peraí, então para ir nessa festa eu tenho que comprar um vestido novo, não, uma blusa nova, porque eu vou sair, os homens não tem muito disso não, né, as mulheres que acho que a gente tem um pouco mais. Então vou repetir aqui, não. Pô, quinta-feira passada eu já fui na palestra com essa roupa. Eu vou de novo, não, vou ali no bazar, não, mas vamos no bazar mesmo, tá, gente? Vamos no bazar, vamos comprar roupa do bazar. Quer repetir roupa? Repete, porque não quer repetir, quer comprar roupa nova? Compra do bazar. Pelo menos gasta pouco, né? E ajuda o céu. E ajuda o céu. Mas não, a gente quer aquela do passarinho na blusa, ou aqui a gente quer aquela etiqueta, né? Aí outra vez também estava com um aluno, isso já tem um tempo atrás, não foi agora, foi antes da pandemia, que a mãe só queria usar roupa de marca no filho. Não adiantava, podia vir com roupa de bazar, nem pensar, roupa de feirinha muito menos, juntava o que tinha e o que não tinha, porque o filho tinha que andar com tênis de marca, com a blusa de marca, com a roupa de marca, para ir na pracinha brincar, para ela sentir a satisfação de o filho, perante as outras crianças, estar com a roupa de marca enquanto os outros não estavam. Não vamos entrar na esfera de julgamento, cada um tem as suas causas, mas olha o quanto ela não deve sofrer para tentar sustentar isso. E como vai crescer as nossas crianças se nós ficarmos fomentando isso nelas? E muitas das vezes nós somos assim. E se às vezes não é com roupa, não é com carro, não, eu comprei, querer tanto um carrinho, tô cansada tanto de andar de ônibus e tal, queria um carrinho, aí vai lá, a gente consegue o carrinho. Pô, mas podia ter 4 portas, né? 2 portas, tem que ficar levantando pro outro descer e tal, podia ter 4, vou lá e consigo 4 portas. Não, mas podia ter um ar, né? O calor que faz o Rio de Janeiro, vai lá, a gente consegue com ar. Do jeitinho que a gente queria. Mas é básico, 1.0, vou subir, nem sobe direito. Não, eu quero um 2.0 e vai lá. E cada vez a gente quer mais. Mas a gente volta que nós tínhamos comentado. É errado, de repente, se eu tiver condições de ter um carro confortável, um carro... Não é. Errado está se eu me
entrelaço todo em dívidas para ter aquilo, porque de repente o meu vizinho comprou, o meu amigo tem, então eu tenho que ter também. Então, como está a nossa relação com isso? O que eu estou querendo comprar é porque eu realmente preciso? Ou não? É porque alguém comprou e eu também não quero ficar atrás? E às vezes, a gente saindo da esfera de roupa, de carro, essas coisas, às vezes vai em comida, às vezes vai indo, e o negócio vai crescendo. E a gente quer comprar, às vezes é pela simples necessidade de comprar, de ter, de adquirir. E isso vai virando apego. Porque se passar um mês sem comprar alguma coisa, a pessoa começa a ficar até doente. Não, tem que comprar alguma coisa. Com a internet, então, facilitando a nossa vida, é complicado. E a gente vai se apegando. Apego aos vícios. Nós temos vários e vários tipos de vícios. Temos vício da maledicência, temos o vício de ficar falando dos outros. A gente não gosta que fale da gente, né? Mas a gente pode, né? A gente pode falar, mas não fala de mim não, mas eu posso falar dos outros. Fofoca é só comentário, né? É. Fofoca espírita, então, não é fofoca, é comentário. Comentários. E tem o vício da bebida, tem vício do cigarro, tem os vícios a remédios. São vários tipos de vícios. Que a gente cai até no vício ali embaixo da exposição. Que hoje em dia está um vício de exposição incrível. Hoje em dia, quando a gente para pensar nas remunerações mais bem pagas, são dos influencers. E que estão ali apegados à exposição. E se a gente para ver a vida da maioria, não julgando, mas se a gente para ver a maioria da vida dessas pessoas, acaba sendo uma vida vazia. Porque só vive com o celular ligado e comi, lanchei, fui para academia, tá pago, aqui, ali. E essa exposição vai virando vício. Né? A fofoca, que a gente precisa saber da vida do outro, né? Ligada à disposição, que aí ele fica viciado a mostrar a vida dele. Né? E vai gerando todo esse apego. E a gente vai se apegando a isso. Não esse. Vai se apegando à imagem, vai se apegando aos nossos vícios. E isso vai nos adoecendo. E como nós falamos lá no início, tudo é o equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Aqui nós ainda estamos nesse mundo de provas e expiações e temos muitos vícios que a gente ainda não vai deixar de ter, não. A gente está no esforço. E como a Maristela costuma dizer muito, nós estamos na nossa melhor encarnação. Então, se hoje em dia a gente vê uma pessoa ali que bebeu todas e tal, não sei o quê, fica, pô, aquela pessoa, né? Ela está na melhor encarnação dela. De repente, na outra encarnação, o comprometimento com o álcool era muito maior. E nesse a pessoa já não está tão comprometida. Ainda tem o compromisso? Tem, mas já não está tão enraizado como era antes. E assim a gente vai se melhorando. E quais são os nossos vícios? Quais são os vícios que eu quero melhorar em mim? Aí nós vamos voltar, porque eu estou apegada, né, à imagem. Né? O apego a si mesmo, que também está entrelaçado. E o apego a si mesmo, muitas vezes, ele é de efeito contrário. Ou seja, quando a gente começa a falar assim, poxa, mas eu chego ali e ninguém gosta de mim. Eu chego aqui no ambiente, eu não sou benquisto, não sou benquista. Que eu chego nos lugares. Aí a gente começa a se apegar ao vitimismo. Que a gente nunca está aquém de alguém, ou que a gente está sempre ali por baixo, ou que a gente fica se depreciando. E a gente está, isso é apego a gente, apego às nossas emoções. E apego a acreditar que a gente é uma pessoa inferior. E ninguém é inferior a ninguém, ninguém está superior a ninguém. Todos nós aqui estamos a caminho. Alguns os passos um pouco mais lentos, outros mais largos, mas todos estamos caminhando. Então a gente tem que sair do campo do vitimismo.
não é comigo. Às vezes a gente passou por alguém, uma pessoa riu ali, ela tá rindo de mim. Será que a minha roupa rasgou? Será que eu tô suja? Será? E a gente acha que é com a gente. E às vezes nem é. Se a gente for naquele grupo lá, eles estão falando uma coisa tão legal que se eu tivesse escutado, eu estaria rindo junto. Mas a gente começa a ficar com mania de perseguição. Aí tem o outro efeito, que no fundo eles se interligam, e a psicologia nos explica isso, que é a gente achar que é o máximo. Eu sei tudo, eu sou bom, eu sou boa, eu tô lá, eu dou cesta básica, eu tô lá no ajudando a Deise nas entregas da cesta, eu vou lá fazer trabalho voluntário, se alguém precisou de mim, eu paro o que eu estiver fazendo e vou lá, mas eu sou boa pra cá, como eu sou boa, Jesus, como eu sou uma pessoa maravilhosa. Aí acontece alguma coisa comigo, poxa, mas eu não merecia isso, eu sou tão boa, eu ajudo tanta gente, por que eu estou passando por isso? Então, como é que tá? Então, às vezes a literatura, né? Mas eu sei muito, sou uma pessoa super culta. O que falar comigo eu entendo. Porque, sou muito culta. Dentro da doutrina espírita eu sei tudo. Na hora que eu lá, evangelho, capítulo tal, versículo tal, item tal, não sei o que, sei. E legal, porque a gente tem que desenvolver o nosso intelecto. Mas e a nossa emoção, o nosso coração? Aquilo está entrando no nosso coração? Eu estou tratando meu irmão como irmão? Ou estou apegado a mim mesmo, me achando melhor do que as pessoas, porque eu tenho um entendimento a mais, ou porque eu tenho uma condição financeira um pouquinho melhor? Então o apego a nós mesmos, ele nos leva a essas duas vertentes, aos extremos. Ao extremo do vitimismo, de a gente achar que nós somos inferiores às pessoas e nos colocando em situação, às vezes, de menos valia. E tem o orgulho e a vaidade exacerbada, de eu achar que, conheço o evangelho de cabo a rabo, sou uma pessoa super culta, tenho meu lado financeiro estabilizado, e de repente eu não trato meu irmão como irmão. Aí o que adianta? E não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Então, para a gente encerrar, que a gente vai pular, vamos lá para o finalzinho. Que aí outro dia a gente entra em todas essas, né? É uma palestra longa. É verdade. Não é verdade, né, filha? Minha filha é a coisa mais fofa, gente. É mascote. Então vamos. Aí, volta um. Então, para a gente poder encerrar, eu trouxe esse, né, que nós estamos falando do desapego. E qual é a maior questão para eu conseguir me desapegar? É estudar. Estudar, entender a causa do sofrimento. Toda hora eu repeti isso, não sei se vocês observaram. Que é a gente entender a causa. Isso vai fazer a gente aprender a se desapegar de tudo aquilo que nós conversamos e falamos que gera o nosso apego. Então, essa mensagem está no livro Francisco, O Sol de Assis, de Divaldo Franco e o César Braga Said. E o número 1, perceba que tudo é passageiro, tudo, sem exceção. E Chico Xavier colocou lá, como nós sabemos, lá na cama dele, isso também passa. Para ele lembrar que a alegria passa e que a tristeza também passa. Então tudo passa. Vive intensamente o hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. Então vamos parar de se preocupar com o que vai acontecer lá na frente. Vamos viver o aqui e agora, porque o que a gente plantar aqui agora vai ser o nosso amanhã. E o que passou, eu posso fazer alguma coisa? Então está na hora da gente deixar para lá, né? Tente não criar grandes expectativas. Às vezes eu penso assim, caramba, chegou esse irmãozinho aqui, ele vai me ajudar com isso, com aquilo. E às vezes não é o momento do outro. É o meu momento, não é o do outro. Aí eu crio expectativa, poxa, mas o outro não veio, o outro não faz. Não é o momento dele. E
E a gente fica criando expectativa, isso em relacionamento, isso em casa. Eu espero tanto isso do meu filho, da minha filha, do meu marido, E às vezes o outro ainda não tem aquilo para te dar. E a gente cria expectativas. Filtre com equilíbrio as críticas e os elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. Ninguém pode dizer pra gente o que a gente é, o que a gente deixa de ser. O compromisso é nosso. O outro pode nos influenciar só naquilo que a gente permitir. Se a gente não permitir, o outro não nos influencia, seja encarnado ou desencarnado. Liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa, em sua vida. Deixar de acumular. A gente acumula emoções, a gente acumula sentimento, a gente acumula matéria. Então vamos deixar de acumular. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. Mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. Aquiete-se e faça silêncio interior, a fim de ouvir seu coração, sua intuição, sua alma. Cultive a fé, dependendo do rótulo religioso que tenha ou não abraçado. Encontre prazer nas coisas simples da vida. Então, meus queridos, meus amigos, que a gente possa se desapegar do homem velho, da mulher velha que está dentro da gente, que a gente possa se apegar sim a Jesus, a Deus, aos ensinamentos da doutrina espírita, e com isso a gente possa caminhar com os passos mais leves, mais tranquilos e mais desapegados. Então, paz em nossos corações.